Que espécie de peixe é essa que eu tô falando para você não produzir? Você sabia que essa é a espécie que vai fazer com que a sua piscicultura vá à falência? Sabe que espécie é essa? Gente, é a espécie que não se adapta à região que você está. É a espécie que não tem comercialização na região onde você está. Senhora, eu não estou entendendo, mas pode ser qualquer espécie? Sim, pode ser qualquer espécie. Quando a gente fala de escolha a espécie e a espécie que você vai escolher para produzir vai definir o seu faturamento, significa que se você escolhe uma espécie de peixe que não vai ter comercialização fácil aí na região onde você mora, ou que o clima do lugar onde você mora hoje, onde você vai produzir seus peixes, é um clima que não é favorável ao desenvolvimento da espécie que você escolheu, você precisa prestar atenção nisso. Esse é um dos passos que vão fazer com que você tenha mais sucesso ou talvez não tanto sucesso assim, tá? Esse é um dos fatores que vai fazer com que você consiga ter maiores produtividades ou, às vezes, ter dificuldade ou ciclo de produção de difícil comercialização. Então, imagine assim, ó, se eu moro no Mato Grosso, né? Se você já me acompanha, que você sabe, eu moro em Sinop, no estado de Mato Grosso, então é o norte do estado de Mato Grosso, e a nossa média de temperatura anual aí, vou chutar baixo, eu não sei exatamente a média, mas eu vou dizer que é 29 graus, tá? Nossa média de temperatura anual, 29 graus. Imagine se eu decidir que quero produzir truta aqui em Sinop. Não sei se vocês sabem, mas a truta é uma espécie de peixe de clima temperado, ou seja, é uma espécie de peixe que a temperatura ótima de desenvolvimento, de crescimento, de ganho de peso, de conforto térmico para a espécie, a truta, é uma temperatura baixa, uma temperatura aí de 13 graus, 12 graus. Então, a truta é uma espécie de peixe que em altas temperaturas não desenvolve, né? Tem desenvolvimento lento, podendo inclusive chegar à mortalidade, né? Quando a gente tem temperaturas aí 31, 32 graus, né? Às vezes a gente tem temperatura de água, né? Desse nível aí aqui no estado, dependendo da época do ano. Então, mas eu quero produzir a truta, ninguém produz truta aqui em Sinop, para que é que eu não vou produzir a truta? E aí eu decido produzir a truta. E aí, gente, não tem milagre. Não tem milagre. A truta não vai desenvolver aqui no estado do Mato Grosso. Não vai. Porque está contra a fisiologia, vai contra o metabolismo da espécie de peixe. A mesma coisa acontece quando um piscicultor decide que quer produzir o tambaqui lá no sul, no sudeste do país, né? Então, isso vai contra a fisiologia do peixe. Então, né? O peixe vai morrer? Pode vir a mortalidade, mas além de só mortalidade, a gente precisa olhar qual é o tempo de engorda que esse peixe vai ter. Será que, mas ninguém produz o tambaqui lá no sul do país? Será que não é mais barato quem quer realmente consumir um tambaqui, comprar um tambaqui que foi produzido no Mato Grosso do Sul, em Rondônia, que são lugares onde o peixe vai ter um desenvolvimento acelerado, um ganho de peso rápido, um ciclo de produção mais curto, do que eu ter o ônus de produzir um peixe que não vai dar certo com o clima da região, e aí ter uma produção muito longa, com isso o custo de produção dessa espécie de peixe vai ser muito mais alto do que se ele for produzido, né, em outros lugares que tem um clima mais favorável para o desenvolvimento desse peixe. Então, você precisa entender isso, que não é você que decide que espécie que vai ser produzida. Primeiro, é você escolher a espécie que vai ter desenvolvimento de crescimento compatível com a região onde você mora. Essa é a primeira coisa.
A segunda coisa é você produzir, escolher uma espécie de peixe que tenha comercialização no lugar e para o nicho de clientes que você vai atender. Então, se você vai vender, vai produzir em grande escala e quer vender para frigorífico, qual é a espécie de peixe que o frigorífico, para quem você vai comercializar, compra? Ah, esse frigorífico compra pacu. Beleza, se ele compra pacu, produza pacu. Ah, ele compra carpa capim? Ah, beleza, se ele compra, tá ok. Agora, se você vai produzir em pequena escala, né, para vender direto para restaurantes ou direto para peixarias, ou às vezes até para consumidor final, esse seu cliente quer comprar o pacu? Esse seu cliente quer comprar uma carpa capim? Ou uma carpa cabeça grande? Ou ele quer comprar que espécie de peixe o seu cliente consumidor, né? A pessoa que vai comprar o seu peixe quer comprar, quer consumir. Porque às vezes você fala assim, eu gosto muito de comer tambaqui. E aí você começa a produzir tambaqui, produzir tambaqui, produzir tambaqui. Chega na hora de vender, o seu cliente consumidor, o restaurante, ou sei, né, o consumidor final para quem você vai vender, não quer comer o tambaqui. Tem preferência por outra espécie, por um pacu, por uma tambatinga, enfim, qualquer outra espécie, menos a que você está produzindo. E aí você está indo na contramão. Imagine só, eu gosto de trazer o exemplo do supermercado, porque acho que é a coisa mais palpável que todo mundo, né, mesmo que você não seja um empresário do ramo, a gente consegue visualizar bem essa situação. Imagine um supermercado. Você acha mesmo que o supermercado quer comprar um produto que vai ficar parado lá na prateleira até vencer? Não vai ter venda. Então, ele comprou um produto, comprou lá uma carreta de um produto X lá, vamos dizer, leite de amêndoas, né? Vamos dizer que é um leite de amêndoas. Comprou um caminhão, uma carga fechada lá, um truque que seja, né? Comprou lá uma quantidade X de leite de amêndoas. Então, o leite de amêndoas é um produto perecível, ele tem um prazo de validade, e esse prazo de validade, eu preciso vender 100% do leite de amêndoas de dentro do meu supermercado antes que o prazo de validade chegue, né? Porque se vencer na prateleira, eu perdi esse dinheiro. Você acha mesmo que se o mercado comprou lá uma vez o leite de amêndoas, aí não conseguiu vender, venceu, parte do produto venceu, ele vai querer comprar de novo aquele produto? Não vai. Por quê? Porque ele sabe que é um produto que não tem comercialização para o tipo de clientes que ele atende. Então, na piscicultura é igual. O tanque é a tua prateleira. Se você produz um peixe, o peixe chegou no peso de abate. Então, você produziu um tambaqui e chegou no peso de abate, que é 1,8 kg. E aí, você precisa vender esse teu peixe. Vendeu aqui, vendeu um pouquinho aqui, vendeu um pouquinho ali, mas você tem muito peixe para vender e ainda não está vendendo. Se o peixe está crescendo ou a capacidade de suporte do teu viveiro está estourando, está chegando no limite, está começando a ter problemas de qualidade de água, de espaço, de oxigênio dentro do tanque, porque o teu peixe já está crescendo mais do que ele deveria. Se você não vende logo, seu custo de produção está sendo aumentado. Então, você não está sabendo fazer o processo de comercialização e encontrar o seu consumidor final, encontrar a pessoa que compre, ou você está produzindo a espécie que não é de acordo com o gosto, com o consumo, né, o hábito de consumo daquela clientela que você está atendendo. Então, isso precisa estar claro na tua cabeça. Isso tem que estar claro na tua cabeça. Por quê? Porque além de ter esse prazo de validade, né, que na verdade nem é que vai ter o prazo de validade, mas é que se o peixe atingiu o tamanho de abate, eu preciso tirar o quanto antes, porque o meu custo de produção vai só aumentar dali para frente, e porque as condições de qualidade de água,
As condições de qualidade do viveiro vão ficar cada vez piores dali para frente. Então, eu preciso vender logo esse peixe. Se eu não faço isso, eu preciso encontrar uma alternativa, escolher a espécie correta, né? Porque senão você vai perder peixe, vai dar mortalidade de peixe, você vai aumentar demais o teu ciclo de produção. Imagine que era para você ter despescado o teu peixe com 8 meses e você terminou de tirar o teu peixe com 12, 13, 15 meses. E não porque você ficou vários meses tirando o peixe, que é uma situação de quem tem grandes reservatórios, né? Quem produz peixe em grandes represas. Essa é uma situação. Mas se você tem uma piscicultura, um tanque pequeno, você precisa tirar o quanto antes para que você possa fazer o giro logo desse ciclo, fazer um novo ciclo de produção. Porque senão não é interessante. Então, isso tem que estar muito alinhado. Você produzir a espécie que seja de fácil comercialização para a região onde você produz, né? Que seja do agrado do teu consumidor final, do restaurante que vai comprar o teu peixe, ou do frigorífico que vai comprar o teu peixe, se o teu caso é comercializar para o frigorífico. Mas não esquecer também de pensar em espécie que esteja de acordo com o clima do lugar onde você produz o peixe, né? Não dá para pensar isso. Ah, Soraya, mas você até outro dia falou que tinha uma piscicultura que produz o pirarucu lá na região sudeste. Realmente, mas eles produzem em sistema intensivo. Então, e aí é uma condição completamente diferente. É possível eu produzir a truta aqui no Mato Grosso? Sim, desde que eu consiga controlar a temperatura da água. Se eu trabalhar com uma piscicultura em sistema fechado, né, em recirculação de água, com termostato, que eu consigo controlar e manter a qualidade a temperatura da água dentro do ideal para a espécie, cara, é perfeito. Você produz onde você quiser, onde o seu dinheiro puder te levar, né? Ou a espécie que o seu dinheiro puder produzir. E aí, nesse caso, cabe. O teu bolso é o guia da espécie que você quer produzir. Então, agora, se você quer produzir da maneira que eu falo para você que é possível produzir peixe, com água, peixe, tanque e ração, né? Só com esses 4 fatores aqui, você precisa levar em consideração que a espécie de escolha tem que ser uma espécie que esteja adaptada, que seja compatível com a realidade climática do lugar onde você vai produzir peixe. Se não for assim, não dá certo. Ah, mas e a tilápia? A tilápia é um caso à parte. Eu sempre gosto de dizer que a tilápia é a nossa espécie-chave aí, né? A tilápia vai para ela é suscetível a vários tipos de temperatura, a vários tipos de parâmetro de qualidade de água, tá? Então, ela se adapta muito fácil a vários ambientes, né? Não à toa a gente tem a produção da tilápia quase que em 100% do território nacional sendo produzida já, né? Salvo alguns estados, se não me falha a memória, acho que só o Amazonas, não sei se o Amapá já produz, mas o Amazonas eu sei que ainda não é permitida a produção da tilápia, embora já tenha, né? Embora já tenha, que é o que aconteceu com o Mato Grosso. O Mato Grosso já tínhamos produção, mas ainda não era permitido, ou seja, os piscicultores que tinham ainda não estavam formais, né? Estavam irregulares na atividade. Então, hoje isso já é possível, a produção de tilápia já é permitida no estado. E a tilápia, ó, o Francisco está dizendo aqui, tilápia é carta coringa. É bem isso, porque ela é muito tolerante, é uma espécie que se adapta muito bem a temperaturas mais baixas, né? Não tão altas quanto as nossas temperaturas aqui no estado de Mato Grosso, mas que, por outro lado, mesmo que ela não tenha ótimo desenvolvimento de crescimento, de ganho de peso em temperaturas mais baixas,
ela não chega a morrer. Nós temos histórico de mortalidade de tambatinga, de tambaqui, por baixas temperaturas aqui no estado de Mato Grosso. Né? Isso que nós não temos. O inverno. Baixou a temperatura? Reduz consumo? Reduz. Mas mortalidade de tilápia por baixa temperatura? Não, tá? Não tem mortalidade de tilápia por baixa temperatura. O que acontece, inclusive, até a gente viu aí nessa mortalidade de tilápia, tá? Mortalidade de tilápia, quando nós temos baixas temperaturas, não é por questão de baixa temperatura de água, é por outra consequência, né? O motivo da mortalidade é outro. Eu vou dar exemplo de outros motivos podem ser. Você está com a capacidade de suporte do tanque atingida, então está com baixa concentração de oxigênio, está com alta concentração de amônia, está com concentrações de nitrito, né, acima do ideal ali. Começa a ter baixa temperatura no inverno, o peixe reduz metabolismo, reduz consumo de alimento. Com isso, o peixe vai ficando mais debilitado. Imagine você, quanto tempo você aguenta ficar sem se alimentar e consegue trabalhar normalmente ou fazer as suas atividades físicas normalmente, né? É claro que quando você reduz o consumo disso, vai enfraquecendo também o teu organismo. É natural isso para o ser humano e para o peixe também. Então, se o peixe está ali há alguns dias sem se alimentar, porque o metabolismo dele está mais lento, por conta da temperatura mais baixa, ele está mais fraco, está mais debilitado, está mais suscetível a baixas concentrações de oxigênio, a não aguentar ataque de parasita. Não culpe as condições climáticas pela mortalidade da sua tilápia. Se você ainda não tem água, a densidade de peixes correta, o peixe bem nutrido, o tanque livre de parasitos, isso é o dever de casa. Se você chegar no início do inverno com o dever de casa não feito, o peixe vai morrer. Agora, ele morreu por conta da temperatura? Não. Né? Nesse caso, ela é o claro, tá? Muito claro. Então, é isso. E agora? Eu tenho temperaturas muito altas e vou produzir espécie que não aguenta temperaturas muito altas? É a mesma questão. Então, escolher é importante do ponto de vista produtivo e escolher a espécie de acordo com o consumo, com o perfil de consumo da região onde você vai comercializar, também é importante, porque isso vai acelerar o teu processo ser levadas em consideração. Então, e acha que nenhuma outra pessoa do Brasil inteiro gosta de comer carpa-capim e aí deixa de produzir. E eu dei o exemplo da carpa-capim justamente porque é a espécie que eu posso dizer assim, né? Acho que é a única espécie, não sei se tem alguma outra, que eu não gosto de consumir. Não é uma carne que eu goste, tá? A carne pouco firme. Não sei se é muito bolenga, mas pouco firme. Não gosto, não curto, né? Comer a carpa-capim. E eu achava que muitas pessoas não gostavam, né? Isso 10 anos atrás. Eu achava que muitas pessoas não gostavam. E aí, um dia, eu conversando com um piscicultor, né, cliente meu, paranaense, e ele falando, eu gosto muito, que lá no Paraná muitas pessoas estavam despescando peixe naquela oportunidade, porque a gente tem uma demanda por carpa-capim muito grande. Se você quiser fazer uma safra só de carpa-capim, a gente garante 100% da compra do teu peixe. Então, imagine que se você tiver essa mentalidade aqui, ó, de eu não gosto de tal espécie, ninguém mais gosta de comer, está errado. Está errado. O que você precisa fazer? Faz uma pesquisa de mercado, né? Faz uma perguntinha aí para poucas pessoas, na restaurante ou na sua própria piscicultura, para algumas pessoas verem se gostam de uma espécie determinada lá que você tenha, porque às vezes é uma super oportunidade, uma espécie diferente que poucas pessoas, pelo menos aqui no estado de Mato Grosso, produzem, ali tá em quantidade, em tonelagem, e aí você consegue comercializar um pescado ali, uma espécie diferente
e acaba, né, tendo um poder de comercialização, uma carta na manga na comercialização ali, né? Ó, eu tenho uma... É o gosto da massa, né, de todo mundo, de 100% da população. E não é. O que é que vai te ajudar a decidir isso? Você fazer uma pesquisa, você perguntar para as pessoas, você perguntar para os restaurantes, você perguntar para os frigoríficos que compram o peixe, tá joia? Vamos lá ver se tem aqui alguém que fez alguma perguntinha. Não adianta eu ter preferência por determinada espécie se não houver comércio, né, Marcela? É bem isso, não adianta, tem que ter comércio, né? Não dá para ir condições climáticas, tá? Tilápia, carta coringa, o Francisco falou. Então, a capacidade do tanque é avaliada quando o peixe atinge o peso de abate? Marcelo, ao contrário, a gente identifica a capacidade do tanque antes de o peixe chegar ao peso de abate, mas isso, você faz esse dimensionamento pensando no peso de abate dele. É isso que faz você otimizar, né? Ou seja, produzir o máximo da capacidade de quilos dentro do seu tanque, tá? Então é assim. E assim, cada espécie é uma lotação diferente no mesmo açude, cada espécie por conta de peso de abate, tá? Então, por exemplo, a tilápia, ela tem um peso de abate diferente do tambaqui, né? Então, a gente comercializa a tilápia em torno de 700 a 800 gramas e o tambaqui em torno de 1,8 kg, né? Aproximar a média aí. Então, a quantidade de peixes vai ser diferente. Embora... E também tem uma outra... A densidade pode ser a mesma. Suportar mais a instabilidade. Instabilidade não. Estou lendo aqui o comentário. Maiores densidades. Que é o quê? Que é a tilápia. A tilápia mesmo é uma espécie que tolera maiores densidades do que as espécies nativas. Então, sim, eu posso ter diferentes densidades para espécies diferentes, tá? Tá dando uma instabilidade aqui na conexão. Depois vocês dão uma olhadinha no gravado. Não fica gravado. Tá dando um pouquinho de queda, né? Deixa eu ver se a galerinha do Face está fazendo alguma pergunta. Produção de lambari é viável? Sim, Rony, super viável, tá? Existem, inclusive, poucas pisciculturas produzindo lambari no país. Ó, o Vlamir está perguntando, qual a grande diferença entre pacu, tambacu e a mãe, né, a fêmea do tambaqui e o macho do tambacu? O pacu, ele é mais escuro, né, visualmente, assim, ele é mais escuro do que o tambaqui ele é mais amarelado, e o rápido crescimento do tambaqui com a melhor tolerância a baixas temperaturas do pacu, porque o pacu tolera temperaturas mais baixas, tá? Então, o tambacu, ele consegue... você não perde o peixe por mortalidade, por exemplo, em temperaturas de 20, de 19 graus, se for o tambacu. Mas, olha, até tô vendo aqui, ó, por ser uma espécie mais escura, quando é comercializado inteiro, o consumidor não é atraído por essa espécie, tá? Porque a pele dele é mais escura do que o tambaqui, que é bem mais clarinho, do que a tambatinga, que é mais clara. Então, ela acaba tendo um pouquinho de rejeição por parte do consumidor final. Agora, se for processado, né? Se for fazer cortes, vai tranquilamente, porque tem outra perguntinha aqui do Vlamir. Por que é pouco produzido aqui no Brasil 2 espécies de peixe no mesmo tanque? Não sei se é tão pouco produzido, que não existe a gente produzir 2 espécies, né? Então, assim, não é 50% de um, 50% de outro, tá? Eu preciso ter uma espécie predominante, porque senão eu tenho problemas no processo de produção. Mas é comum, eu não sei se é tão pouco assim quanto você está citando, tá? Então, é possível, é viável da ração em açudes ou represas.
Ah, Moisés, a gente tem que falar disso numa aula só de manejo de ração, tá? Mas é tranquilo, é como se você estivesse fazendo em tanque, né? Só um ambiente maior, tá? Peso de abaixo da tilápia, de 700 a 800 gramas. Minas, quero reproduzir tilápia em tanque. Ah, a gente quase não trata de reprodução aqui, tá? Tilápia é um peixe universal. A Adri falando, oi, Adri. Reproduzir em tanque. Que me diz sobre a tilápia? A tilápia é o nosso peixe aí, é o nosso carro-chefe aí no Brasil, né? É o peixe que a gente mais produz, é o peixe mais consumido no Brasil, tá? É a principal espécie do nosso país, tá? Deixa eu ver se tem mais perguntinha aqui. Tambacu não aprovou. Ó, o Darley falando que acumula gordura na carne, tá? Às vezes, Darley, às vezes não foi porque não é da espécie essa característica, não, tá? É erro no manejo nutricional, isso aqui, tá? Acumular gordura na carne do tambacu. Como é feito o trato e manejo da ração em açudes de médio ou grande porte? Igual em tanque, é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Qual o peso do pintado para comercialização? Média de 1,8 kg. Dependendo da época, acima de 1,5 kg já comercializa. Tá? Vamos ver se a galera do YouTube. A maioria dos brasileiros tem costume de ir onde outros não fazem o seu dever de casa. Penso que precisamos buscar as oportunidades de mercado. Wanderson, perfeita a sua colocação, viu? Né? Enxergar mais oportunidade, parar de ficar reclamando da cadeia e buscar solução para a cadeia ao invés de só reclamação. Em alguns lugares, há pessoas que não gostam de tilápia e só de peixe marinho. Penso que devemos desvendar novos mercados e inserir as espécies ainda desconhecidas. Por esse ponto de vista, eu discordo de você, Wanderson. Eu acho que nós temos espécies muito potenciais para serem desenvolvidas no Brasil, e quanto maior a diversidade de espécie que nós tivermos, mais difícil é nós conseguirmos desenvolvidade, tá? Mas esse é o meu ponto de vista, né? Ninguém é obrigado a concordar. Eu acho que nós trabalharmos aí eficientemente com tilápia, que a gente já está, né, bem avançado no desenvolvimento nutricional, de crescimento, de produção, enfim, de vários parâmetros aí para tilápia. Tambaqui e o pintado são espécies que eu acho que a gente deveria focar, prestar bastante atenção, né, ao invés de ficar descobrindo novas espécies, como o Wanderson falou. Mas como eu estou dizendo, é a minha que eu estava dizendo aqui agora sobre essa discussão do Wanderson, né? Eu acho que o Panga, ele tem sim o seu mercado, né? Mas eu não acho que é interessante para nós, que somos um país de tamanho, de proporções continentais. Eu acho que a gente tinha que dar mais foco para espécies nossas, que se a gente não fizer isso, outros países já estão fazendo. Então, a exemplo da Colômbia, por exemplo. A Colômbia já está produzindo, o Peru já está produzindo o tambaqui. A China já está de olho no tambaqui. Então, daqui a pouco, eles estão desenvolvendo pesquisa para espécies que são lá, que é um peixe nosso, né, que nasceu dentro da nossa casa, ou seja, que é exótico para eles, e daqui a pouco estão produzindo com mais eficiência do que nós, ao invés de desenvolver o que a gente já tem. Mas, de novo, essa é uma opinião minha, tá? Ninguém é obrigado a concordar. Quais as espécies se reproduzem com facilidade em represa grande? Várias espécies, tá? Principalmente a tilápia, tá? Você só tem que tomar um pouquinho de cuidado aleatório, assim, porque senão você não vai ter qualidade de alevino, tá? Isso é importante, ter alevino de qualidade. Não é só pegar uma fêmea, um macho e botar para reproduzir. Não é assim que trabalha a reprodução de peixes, tá? Ó, o Ayrton, nosso aluno. Oi, Ayrton. Eu tenho um pouco de carpa junto com a tilápia. E é maravilhoso ter carpa junto com a tilápia. Primeiro, porque principalmente aí no Rio Grande do Sul, ela tem comércio muito bom, diga-se de passagem, né? Mas porque ela também auxilia aí nesse processo de manutenção e limpeza do tanque, né? Então, é legal isso, tá?
Ao dizer novas espécies, espécies potenciais que não são consumidas, tipo os peixes redondos e só marinhos. E isso, e desenvolver mais os redondos, né, Wanderson? É legal, isso eu acho importante, né? Importante. O desenvolvimento de pesquisa para o tambaqui tá engatinhando, mas tá indo. Então, a gente tem que olhar, assim, para essas espécies que são as nossas espécies, né? Se a gente não olhar, como eu falei, para as espécies que são aqui nativas da nossa região, que se desenvolvem muito bem, daqui a pouco outros mercados vão começar a desenvolver. Deve estar um pouco fora, mas o lagostim tem algum mercado? Tem, né? Mas o lagostim é um mercado, é um nicho bem específico, né? Ele tem um valor agregado alto, então ele está mais próximo ali de um camarão, né? Do que do peixe, mas sim, tem mercado, né? É um mercado mais nichado, né? Porque é um produto de valor agregado mais alto, mas tem mercado, com certeza. Densidade de um peixe por metro quadrado vale para todas as carpas? Alessandro, você está falando dessa densidade porque eu dei uma resposta lá na nossa comunidade? Se for por conta disso, dá uma olhadinha de novo, porque não foi um peixe por metro quadrado, tá? Foi 1 quilo por metro quadrado. E não é para todas as carpas. A gente tem que ver essa densidade é de acordo com o tipo de sistema, tá? Vamos dar uma pegadinha de novo nessa questão da capacidade de suporte, se ainda tiver complicadinha, tá? Tanque de tilápia, pode colocar lambari? Pode. É lambari criado, é lambarizão, assim, ó. Tem que abrir tem que limpar para comer, não é qualquer lambarizinho, não, tá? Mas pode sim, tá, Leandro? Quanto tempo de tanque escavado pode tirar a tilápia? Vânia, quanto mais alta for a média da temperatura anual do lugar onde você vive, né, onde você tem a sua produção, mais rápido é o ciclo de produção. Vou dar um exemplo. O Mato Grosso tem potencial para produzir tilápia com um peso de abate aí de 700, 800 gramas em 5 meses. Mas porque nós temos altas temperaturas, tá? Então, tilápia já num estágio maior, um juvenil, que ela consiga se defender aí. O Leandro falando, a temperatura aqui é 34 graus, tá perfeito. Se é possível produzir tilápia aí, Leandro, pode produzir. Aí, com certeza, ela vai nos parâmetros de qualidade, né? Tá tudo certinho, mas é possível. O Francisco, crio tilápia, tambaqui, tucunaré de forma bem amadora em Goiás. No futuro próximo estaremos levando a criação a sério. Muito bom, Francisco. Vamos lá, ó. Aproveita e se inscreve na jornada da piscicultura produtiva, que você vai já ficar de olho ali. Quais são os passos que você tem que altas produtividades, tá? Produzindo. Sim, tá? Eu já vi lá o teu modelo do seu alimentador. E vamos discutir sobre isso sim. Ontem eu não tive tempo, hoje eu estava em Sorriso, hoje foi uma correria, então, mas hoje eu vou dar uma olhadinha lá na nossa comunidade. Tá joia? Ótimo, maravilhoso. Gente, vamos finalizando por aqui. Te espero amanhã. Tchau, tchau.